3, 2, 1. Artlist.io. Welcome to Love Machine. É isso aí, estamos ao vivo e no ar. Beleza, CabraCast no ar. Eu sou o Jatobá, estamos aqui, eu, Jatobá, o velho Gelton Rasta e agora o novo integrante, Diogão César aqui, para brilhantar o nosso CabraCast. Saímos do áudio e agora estamos aqui ao vivo, quase vivos, né? Completamente com um vídeo e tudo mais. Vamos começar essa bagaça aqui, explicar um pouquinho como é esse formato, o CabraCast, essa mudança nova. Basicamente aqui a gente quer trocar uma ideia. Então a gente quer mudar um pouco esse contexto de entrevista com palestrante de tecnologia. A gente está meio cansado de consumir muito, que tem o seu público, ótimo, ninguém está aqui falando mal de ninguém não, sacou? A gente só quer trazer uma parada um pouco mais diferente, um pouco mais no nosso dia a dia. Mas é isso aí, vamos começar o baba aqui. Gelton, diga lá para o que você vê na vida, meu filho. Rapaz, essa pergunta eu sempre tenho a mesma resposta. Eu vim nessa vida para cumprir para essa terra, porque todo mundo que está sobre essa terra vai servir para ela de alimento. Filho de mãe e de pai. Velho, tamo aí, né, bicho? Tô trabalhando, né? Tô ainda naquela correria, não mudou nada desde que cheguei aqui no Canadá. Trabalhando sempre e me enquadrando ainda no meio dessa sociedade e curtindo, velho. Aprendendo cada dia mais, vendo diversas oportunidades, possibilidades. Tô aí, tô me divertindo. Massa. Diogão, faça suas honras aí, velho. Opa, obrigado, gente. Primeiro, um prazer aí estar falando com todos vocês. Bom, meu nome é Diogo, eu já sou um velho de guerra, já tô na área aí faz uns 15, 16 anos. Já tô velho mesmo, já tô cansado, na verdade. Mas tamo aí. Eu acho que o grande lance é a gente tá sempre fazendo esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora, levando informação, levando conhecimento. Eu acho que com esse formato mais descontraído, o que pode ser legal para a maioria das pessoas, né? Mas também focando em trazer discussões legais, trazer temas atuais aí, e fazer a galera participar com a gente. Eu acho que vai ser bem massa, caras. É isso aí. Show de bola. Para quem não sabe, o Diogo, né, como é que ele entrou no esquema aqui, né? Foi muito mais rápido do que qualquer pessoa de nós aqui imaginava, né? Então eu assisti como é que chama lá? Do vídeo lá Da Rocket City, né? da Rocket City, do Diego lá, Diego Fernandes, né? Isso aí. Muito bom, eu vi a entrevista, o Diego estava fazendo uma entrevista com ele e o pessoal lá da Neon, e aí achei muito legal, porque eu trabalho também numa fintech, e aí quando eu vi, eu digo, porra, deixa eu ver o que é que os caras estão fazendo lá, o que é que eu posso aproveitar aqui pra gente, né? E aí, putz, gostei muito do papo, e principalmente com o Diogo lá, eu gostei da forma quando ele conversou lá, falou, e aí entrei no Twitter, porra, vou ver se eu acho o brother aqui para dar um salve aqui, para dizer que gostei, né, dar o parabéns pela parada, e nesse parabéns ele respondeu, e aí, pô, e aí, velho, beleza, tem um podcast aqui, tá a fim de gravar, ele topou na hora, praticamente na mesma semana a gente trocou uma ideia junto com o Rasta. E aí, nessa troca de ideia, o Diego já se ofereceu, velhinho, porra, se você quiser, quer dizer, não foi velhinho, né? Foi no sotaque dele lá. Se vocês quiserem, meu irmão, me bota aí também junto com vocês aí que eu faço. E assim, tá aqui Diogo com a gente aqui fazendo o nosso CabraCast, não é não, Diogão? É isso aí, é isso aí. Pô, eu fico bem feliz de poder participar. Eu acho que já é um projeto que eu já tinha engavetado, né? E a gente sempre vai deixando para depois. Chega depois do expediente já tá cansado, mas, cara, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E, putz, unir o útil ao agradável aí, eu acho que vai ser bem bacana a gente trocar essas figurinhas aí. A gente pode falar um pouquinho mais depois da estrada. Vamos lá. Massa, é isso aí. Então, aqui é uma roda de troca de ideia, né? Só tá faltando a nossa cervejinha aqui, para quem é da cerveja, né? Para quem não é de outras coisas também, enfim, cara, quem fica a par. Eu gostaria de propor a gente começar o lance aqui nesse novo formato, né? Agora com imagens, e muitos de vocês que nos estão assistindo agora não conhecem todo mundo, né?
Então, vamos lá. Cada um falar um pouquinho sobre si. Obviamente não é a história da Bíblia, né? Se eu for passar a bola pro Rasta aqui, viu, Diogo? Ele vai falar da vida sofrida. Ai, Salvador. Isso, que do tempo complicado. Mas vamos embora. Vai lá, Rasta. A vida traz marcas, pô. Mas sou de Salvador, para começar. Sou de Salvador, Bahia. E tem 1 ano que eu tô morando aqui no Canadá. Eu sou formado em comunicação social, né? Tem que contar a história, não tem como. Sou formado em comunicação social, mas sempre atuei com o desenvolvimento de software. E trabalhei muito tempo também como professor na área de software. Então, minha carreira, mesmo sendo formado em comunicação, ela é em cima de desenvolvimento de software. Então, eu costumo dizer que eu sou o cara, o TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. E por ser professor, atraído sala de aula, conversar, ter alunos, e continuei essa carreira. Imaginei continuar a carreira acadêmica, fiz um mestrado na área de educação, mas ligado à gestão e tecnologias aplicadas para a educação. E do mestrado, assim, já estava meio encaminhado um processo de migração para o Canadá, e aí vim para o Canadá, e hoje estou trabalhando no Canadá, com o desenvolvimento de software também, como front-end no projeto. E é um projeto que é de uma empresa que é multinacional, que é a empresa que sua matriz, a sua origem é na Austrália, e hoje já está em mais de 9 países, e crescente, que é uma empresa do ramo de prevenção de transtornos. E existem diversas estruturas para poder fazer isso. Aí estou aí com a galera, um monte de brasileiro também na minha equipe, um monte de gente de Salvador, então a gente se sente em casa, né? Trabalha no francês abaianado, e é dessa forma. E é bacana, eu tô gostando assim, da experiência, nessa que eu tô me divertindo, cada dia. Porra, é massa isso, porque assim, pra quem não sabe, o Cabra vem de, obviamente, Canadá e Brasil, né? Fazer essa conexão aí, começou comigo e o Rasta, e a gente teve essa ideia para fazer de fato essa conexão, ver como fazer essa troca de conhecimento e cultura, né? E, além disso, a representação do Cabra, né? Porque ser uma figura tanto quanto nordestina, mas também, obviamente, brasileira, né? E, Rasta, velho, tem muita questão em relação à imigração, ao Canadá lá, que a gente vai trocar muita ideia em relação a isso ainda. Mas segura o baba aí. Vamos passar para Diogo aí para falar. Velhinho, quando eu falei para resumir, não precisa resumir tanto assim não. Pode descer o verbo. Aqui a gente não tem limite não. A parada é nossa. Não paga a conta não, né? Não paga a conta não, velho. Bom, então vou falar um pouquinho sobre mim aí, galera. Como eu disse, eu já estou na área já fazem alguns anos aí, né? Eu comecei já bem novo, gostava bastante de tecnologia. Tive o famoso 486. E esse dia eu tava até me perguntando, cara, como que eu sabia fazer as coisas? Cara, eu fazia umas coisas que na época não tinha internet, manja. Tipo, eu instalei o Doom lá, tipo, eu instalei uns joguinhos que tinha 18 disquete, manja. Fazia uns AR de traço A no DOS, cara. Como é que eu, né? Depois, esses dias, cara, hoje em dia é fácil você procurar as coisas, mas naquela época, cara, eu não sei se tinha alguém que me ajudava, até tem que perguntar pro meu pai, cara. Mas desde essa época, meu pai, com muito custo, conseguiu um computador, né? Eu lembro até hoje o dia que meu pai instalou o kit multimídia, manja, aquele kit que você colocava o CD, né? Vinha o Time Commando, esse jogo era foda, cara. Aí o dia que o computador fez som, cara, eu chorei de emoção, você acredita, cara? Eu não acredito que esse negócio fez som, cara. Puta merda, eu chorei. Meu pai não aguentou, foi foda, cara. Então, Quantos anos você tinha, Diegão? Cara, eu acho que tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, mais ou menos isso, 14 talvez no máximo ali. Então hoje eu tenho 34, né? Então já estou na estrada aí fazem alguns anos, né? Mas aí eu comecei a programar por causa de um jogo chamado Neverwinter Nights, tinha um servidor de Neverwinter Nights. E, cara, dali pra frente foi muito bacana. Fiz faculdade, né? Na faculdade eu era bem nerd, tipo, eu sou bem nerd até hoje, cara. Eu nunca reprovei, nunca peguei uma DP, tá ligado? Não sei como, mas tamo aí. Depois da faculdade, me apeteceu muito a área acadêmica, então eu comecei a dar aulas, né? Eu dei aula na própria faculdade em que eu me formei, então foi uma parada bem legal, eu peguei gosto pela coisa de dar aulas, e eu acho que ali depois, mais um assunto que a gente vai comentar bastante, né, Jatobá, é sobre a parte acadêmica da coisa, então vai ter pano pra manga, e a gente pode voltar nesse assunto, mas, cara, eu gostei tanto de dar aula que eu falei, mano, vou meter o mestrado, né, fui pra Curitiba, fiz mestrado em inteligência artificial, cara, foi foda.
Foi muito foda. Um dia eu conto esse caos aí. Mas consegui terminar, né? Terminei o meu mestrado. Voltei para minha cidade e comecei a atuar em alguns projetos bacanas aí. Dentre eles, eu trabalhei um pouquinho com o mercado da indústria audiovisual brasileira. Trabalhei com alguns cantores famosos. Fiz o site do Michel Teló, Fernando Sorocaba. Aí sim, viu? Eu não gosto. Arriou pra caramba, né? Tô uma beleza, cara. Dá pra ver o perfil que eu sou bem do sertanejo, né, cara? Meu negócio é rock and roll, mas enfim. Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Mas fiz bastante, cara. Fiz Taime Thiago. Putz, tem uma coleção lá. E em paralelo a isso, também trabalhei com algumas agências de São Paulo, né? Com essas agências eu consegui fazer produtos bem bacanas. Fiz coisas pra Skol, Brahma, né? Fiz coisas até pro Twitter, enfim. Tem uma longa jornada aí, né? Voltei a dar aulas depois de um tempo e, em paralelo às aulas, entrei numa empresa, a Meio Fácil, a convite de um grande amigo meu, né, que voltou aí, a gente começou a trocar uma ideia, fez sentido, e aí eu acho que foi aí o grande lance, porque eu sempre fiquei nessa dicotomia, né, acadêmico, mercado de trabalho, sempre tentando unir as duas coisas, mas acho que a proposta e o DNA da empresa ali me fizeram realmente ir por esse caminho, né? E aí fica até uma primeira dica, cara. Não adianta você trabalhar só pela grana, né, cara? Acha alguma coisa que você realmente se apaixone ali. Eu acho que, isso foi massa pra mim. E pra mim até hoje, cara, é aquele esquema de transformar a linha de código em facilitar a vida das pessoas, não é? Depois de um tempo, essa empresa foi fusionada com o Neon, era meio fácil, né? A gente voltou agora, fusionamos com o Neon, e agora, então, eu tô no Neon como tech lead, programador, faço cafezinho, tem um monte de coisas que a gente faz por lá. E é isso, cara. Acho que a princípio, assim, um raio-x meio geralzão seria mais ou menos isso, Jatobá. Show. Massa. Tem muita coisa para trocar ideia assim. Tem demais. Bem, eu sou Jatobá, eu nasci em... Porra, já pensou? O cara já começa, eu nasci em tal, do lado... Eu sou do interior da Bahia, não sou de Salvador capital como Rasta, mas enfim, sou baiano por natureza. E falando rapidamente sobre a minha carreira, eu comecei relativamente tarde na computação. Por que relativamente tarde? A gente tem Diogo aqui que começou com 10 anos de idade, né? Não dá para competir, não é isso, Rasta? Mas eu comecei também, ganhei meu PC com, acho que foi 12 anos, e já me apaixonei completamente. Mas, enfim, eu fiz a minha faculdade, minha graduação foi em Sistemas de Informação, e logo depois da minha faculdade eu também já comecei a dar aula. Foi curioso que eu defendi na sexta-feira, segunda-feira eu já estava dando aula. Aí estava dando aula para curso técnico, enfim, aí foi uma experiência absurdamente grande e maravilhosa para mim. Porque eu me descobri, não sei se foi uma descoberta, porque eu já era monitor, né? Então a gente meio que quem é professor sabe, né? Quando tá lá na frente com o giz ou, enfim, com o que quer que seja lá, dando a aula, aquilo domina você de alguma forma que você não consegue explicar como é que você conseguiu falar por 3 horas e deixar todo mundo vidrado, sem querer sair da sala. Isso é uma coisa realmente inexplicável, né? É bom, né, cara? Tem muito professor aí que não consegue, não, cara. Não, então... Com certeza não assim, né? Mas eu entendi o ponto. Só... tem muitos que não conseguem, de fato, mas de alguma forma mágica isso me consumiu e eu conseguia fazer isso de alguma forma. Obviamente que a gente não agrada a todo mundo, né? Principalmente quando a gente começa a puxar, mas o ponto é que eu gostei bastante e continuei por 2 anos, mais ou menos. Mas, assim, minha carreira foi um mix de academia com a prática também, então mercado. Eu nunca fiquei fora do mercado por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses, cara. Até quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu ainda peguei uns projetos ainda que era de mercado ainda. Então, eu sempre alinhei os 2 pontos e pretendo alinhar de fato. Eu não consigo viver sem os 2 hoje, assim. E logo depois que eu fiquei desses 2 anos com o curso técnico, aí fui para a graduação, para o mestrado, né? Só que antes do mestrado eu empreendi, eu tive uma startup também, como o Diogo aí tem até hoje.
Mas minha startup, a única diferença é que eu fali e não deu certo. Eu não gosto de startup minha, não, né, cara? Eu falei uma empresa também, cara. Acho que tem que fazer parte do currículo. Falir uma empresa lá. Faliu a Personalidade da empresa. casa, isso daí. Mas foi legal, porque apesar de eu ter conseguido essa proeza aí, eu tenho um app disponível até hoje, que é o Smart Study Plan, que foi do concurso. Não sei se vocês sabem, quem está escutando aqui, manda um comentário aí para a gente, do Inoveps. Inoveps foi um concurso promovido pelo Ministério das Comunicações em 2014, mas morreu em 2015. Acho que ele não foi nem até 2016. Foi do caramba, assim, porque foi um projeto, foi grande, ou seja, do governo federal, que premiou 25 jogos sérios, né, essa categoria de jogos sérios, e 25 aplicativos. E aí o meu aplicativo foi um dos vencedores, a gente recebeu uma grana para poder desenvolver o app, e aí foi a pior cagada que eu fiz, porque eu recebi essa grana, desenvolver o app com mais uma galera aí, e aí com essa grana que faltou, eu cheguei pro meu sócio e disse, velho, é o seguinte, nós temos X aqui de grana, a gente faz duas coisas, ou a gente gasta, né, no puteiro ou qualquer lugar que seja, ou a gente utiliza para um projeto novo aqui, que eu já tenho a concepção desse projeto. E aí, ele disse, vamos nessa. Não foi pro puteiro. Poderia ter outras histórias aqui, né, Rasta, para contar. Mas o fato é que a grana acabou, a perna acabou, e aí surgiu a oportunidade do mestrado lá na USP, que para mim era o meu grande sonho. Eu fiz dois cursos por 2 verões lá, e eu tinha sempre esse sonho de fazer lá, e acabei sendo aprovado e fui para lá. Passei 2 anos, voltei para casa e tive meus 2 filhos e hoje estou aqui. Simplesmente isso. Muito E hoje bom. trabalho para a Credifit, né? Uma fintech de crédito consignado aqui na Bahia. Então, velho, nós temos muitas coisas em comum. A principal dela, acredito que somos todos professores, né? É o que bota aí a linha. Todos fizemos mestrado, tem muita coisa para a gente trocar ideia sobre mestrado. Eu recebo muita dúvida, quer dizer, é foda. Na sala de aula, geralmente, né? Caixa postal tá cheia, né? Cheia de caixa postal, é foda. Sobre mestrado, trocar ideia sobre mestrado, Canadá, tem muita coisa pra gente trocar ideia, tecnologia de forma geral. Enfim, velho, tem coisa pra caramba pra gente trocar ideia. Não é isso? É isso aí. Eu queria puxar, então, um assunto aqui, pra gente tentar começar, acho que pode ser uma boa. Vamos nessa? Vamos nessa. Chama a vinheta aí, Rasta. A minha pergunta é a seguinte, eu vou fazer pergunta para vocês, depois eu tento responder o meu lado aqui também. Não é fácil, né, cara? Ser professor, algumas pessoas me falam assim, professor, o senhor faz alguma coisa ou só dá aula, né? O trabalho ou só dá aula, né? Tinha muito disso. Ser professor não é simples, cara. Acho que, principalmente quando você se cobra a ser um bom professor, né? Isso toma muito tempo, você vai realmente ter que ter uma dedicação muito grande para fazer tudo isso acontecer, né? E a gente sabe que isso leva tempo mesmo, né? A não ser que você queira ficar dando aula de Java, né? O resto da vida, como tem um monte de gente que tá fazendo isso sem querer, né? Mas enfim, o grande lance é assim, como que vocês conciliam aí essa vida de dar aulas, né? Não só dar aulas, mas ter esse espírito, esse DNA de querer ajudar as outras pessoas, de querer educar as outras pessoas. Como que vocês conciliam isso com o mercado de trabalho, com as suas outras atividades? Porque não é algo fácil, né? Acredito que o tempo seja o grande complicador aí, mas como que vocês conciliam, como que vocês coordenam, como que vocês aproveitam uma coisa na outra, aí fica a questão aí para vocês responderem. Bom, então eu vou começar. Já comecei engasgado, se é que ele começar a partilhar Valda. Mas eu tenho comigo, particularmente, eu tenho uma linha e um sentimento especial pela questão da escola mesmo. Eu entendo... Eu acho que eu tenho um significado muito forte que acontece na minha vida e aconteceu para mim. Como a educação ela é importante para a gente construir uma sociedade. E em todos os níveis. Eu falo da educação, seja ela profissional para adquirir uma profissão, ou uma acadêmica para poder fazer coisas científicas e a gente evoluir em ciência e tecnologia. A todos os níveis. A educação ela é o motor aí que consegue fazer com que a gente consiga avançar e dar passo.
E nessa perspectiva eu fui um fruto transformado pela educação em determinado momento da minha vida, porque assim, eu tenho um histórico de detestar a escola. Detestar. Eu pensei que você ia falar, tem um histórico de atleta. Até queria ter tido um histórico de atleta, mas nem tinha autoestima para isso, não tinha autoestima para nada. Mas chegou a determinado momento na minha vida, eu na faculdade, de uma maneira... Assim, é uma história longa, e eu não vou passar 35 horas resumindo a vida de 35 anos, então não vou nem gastar 35 minutos para isso. Mas eu me vi adulto na faculdade, semi-analfabeto, e de repente uma pessoa veio, que foi um professor, que já faleceu, inclusive, Mohamed Bamba, que eu falo que minha vida é marcada em 2 momentos. Antes Mohamed e depois de Mohamed. Ele não era brasileiro, e ele era nigeriano, se eu não me engano, era da Costa do Marfim. E, porra, cara fantástico. E ele me viu na faculdade, criou uma empatia por mim, na minha incapacidade de evoluir, e me ensinou a estudar. Ponto, já foi, velho. E era uma vida completamente diferente, porque assim, eu não tinha pensamentos na minha vida de trabalhar com tecnologia, com uma mão de obra especializada, entendeu? Eu não pensava em ser mão de obra especializada. Eu ficava fugindo das coisas que eu sabia que eu já tinha vivido, que já era destinado para mim. Na minha família é de feirantes, temos orgulho de ser feirantes, mas claro que isso cansa e é totalmente diferente você estar atrás da banca de feira e você estar desenvolvendo software e computador, coisa que utiliza do seu intelecto, da sua capacidade de pensar, da sua contribuição. É importante, sim, o trabalho de feira, mas são coisas completamente distintas. E foi dentro de uma sala de aula que essa transformação chegou. E da minha vida de lá para cá, tudo se transformou por conta disso. Então, eu acredito nessa educação. E sinto falta de verdade de ter tido uma oportunidade, que a vida é um caminho só, né, que esteja certo ou que estava errado, mas se eu tivesse a noção de que hoje isso seria tão importante, eu teria voltado e feito totalmente diferente. Mesmo a escola precária do jeito que era, me dedicaria mais, me envolveria mais com pesquisa, me daria mais para as oportunidades. E aí eu fico nessa ânsia, porque eu sou de comunidade mais pobre em Salvador, e eu vejo meus colegas, meus amigos, meus vizinhos, as pessoas que moram próximo da escola, eu fico chamando todo mundo, e aí, velho, vamos fazer aquele curso técnico lá, tal. Eu passei anos como professor do Senai. E anos catando as pessoas na rua também, se ligou, porra, velho, tem curso gratuito lá, ia no bairro, conversava com... Então, assim, eu acredito muito, eu tenho esse amor pela ideia da educação em escola. De uma maneira geral, minha cachaça é essa, tá nessa linha de frente aí. Aí você perguntou, como é que você organiza? Eu falei assim, não organiza. O professor simplesmente ele se lenha, ele não se organiza. Se você passar de madrugada na janela de um prédio e tiver com a luz acesa, ali é um professor que não se organizou, encaixou na vida dele, mas não se organizou. Cara, de fuder, velho. De fuder, Asta. E, velho, você definiu pra caralho o negócio, velho. Engraçado, né? Porque eu tô retornando agora a dar aula, né? Eu dei aula de 2014 a 2016. E aí retornei agora no início do ano. Meu pensamento quando eu voltei, porra, vou adiantar todas as aulas, né? Antes de começar, vou fazer as aulas todas, não sei o quê. Porra nenhuma, bicho. Como todo mundo, não tem jeito, cara. Antes de toda a aula, você ainda pega ainda vê a coisa, falta minutos para começar a aula, não tem jeito, brother. Para quem quer fazer uma parada mesmo massa, não tem jeito. E para gente que é de tecnologia ainda, acho que é ainda mais especial, né? Porque as coisas mudam o tempo todo. A depender da disciplina, então, obviamente, né? Algumas coisas que você vai pegar a base que, enfim. Mas quem quiser fazer um paralelo, né? Do que tem no mercado, atualidade, ferramentas, tecnologias com a base também, não tem jeito, velho. Enfim, já aí, só para fazer o gancho, né, em relação, cara, conciliar é muito difícil. Para mim, essa é a principal barreira hoje. Mas, eu tive um certo, digamos assim, sorte, talvez, né? Porque quando eu entrei, eu disse para o coordenador, ó, eu não tenho tempo. Tempo é algo que realmente... Obviamente que eu não sou nenhum especial, ninguém tem, tá? Mas eu disse, ó, eu tenho 2 filhos, eu quero me dedicar a eles, mas obviamente eu também quero voltar. Então, eu quero pegar uma parada da qual eu consiga alinhar com o que eu estou fazendo hoje, no meu dia a dia, lá no mercado. A gente está trabalhando com ferramentas de fato emergentes, então não tem por que não trazer para a universidade, até para quebrar um pouco esse paradigma de universidade lidar com, enfim, coisas extremamente arcaicas que não estão no dia a dia, né? E fazer esse paralelo de fato. E pela confiança que ele tem comigo, ele topou na hora. E, inclusive, tem até uma ementa, quem é professor de faculdade sabe, né?
tem disciplinas que vem a ementa já pronta. Então você já pega e já vem lá o script pronto da parada. É como se fosse aquele vídeo do... Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que é muito bom, do cara que tá lá no sofá, lendo o seu jornal, de repente chega a mulher. Amor, amanhã nós vamos para casa da minha mãe, depois da casa da minha mãe nós vamos passar lá na casa da minha tia, depois vamos tomar um sorvete, de lá a gente vai voltar, vai pegar as filhas lá, vai levar no parquinho, vamos voltar para casa. E o cara virou para lá, é assim, é? É assim que é? Você vem para cá e me fala como é que vai ser o outro dia? É quase isso, velho. A gente chega com a parada já toda pronta de como é que vai fazer, e a gente tem que engolir muitas coisas, né? Então eu lutei no início, na entrada eu já lutei contra isso. E aí consegui alinhar o que eu trabalho hoje, as tecnologias de fato que eu trabalho hoje no mercado, eu estou trazendo de fato para a sala de aula. Então isso ajudou um pouco. Mas a gente sabe que para dar aula você tem que saber muito mais do que simplesmente o console log lá do JavaScript. Você tem que saber os percalços por trás, a base tem que estar sempre alinhado, que de fato está indo lá para simplesmente não ser um vídeo qualquer que qualquer pessoa pega e coloca na internet, né? E é curioso, eu tenho um outro questionamento, e esse eu queria ver o que vocês acham em relação a isso. Mas antes de eu falar, Diogão, fica à vontade. Já que você fez a pergunta, faça as honras, responda aí também. Claro. Pô, então, eu fiz essa pergunta porque para mim foi realmente um ponto bem crítico, né? Eu dei aula em paralelo ali, estar no mercado de aula durante mais ou menos 1 ano e meio, né? E nesse período, cara, era uma loucura. Eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, assim, sem ter muito tempo. E aí, já indo um pouquinho ao contrário do que o Jatobá comentou, eu já tinha um pouco mais de organização, né, cara? Eu consegui, porque eu comecei a dar aula antes de começar o trabalho ali e tal, então eu já tinha mais ou menos uma organização das minhas aulas. É lógico que as minhas aulas também eram muito dinâmicas, os conteúdos mudavam, assim como o Jatobá comentou também, que é tudo muito dinâmico na nossa área, né? Mas eu conseguia ter um pouquinho de organização, então eu conseguia fazer uma frente, eu tinha essa questão um pouquinho mais organizada. Então, dessa forma, eu conseguia me virar melhor ali, cara. Mas foi um período bem complicado, porque acho que o grande lance é você trabalhar também com as caixinhas, né? Agora eu tô fazendo tal coisa, então eu tenho que me dedicar a isso. Agora eu tô fazendo outra coisa. O problema é que eu não consigo muito isso, né? Eu tô preparando a aula, pensando no trabalho, tô no trabalho pensando na aula, na prova que eu tenho que corrigir, no aluno que tá com alguma dúvida ali. Então, acho que o grande lance de quem quer seguir mais ou menos nessa área, pelo menos o que funcionou para mim, e aí fica as dicas, primeiro tentar se organizar de alguma forma para você ter um roteiro ali, né? Mas não quer dizer que esse roteiro tem que ser algo pronto, que nem o Jatobá falou, né? Algo arcaico aí, Java, Deus me livre, essas coisas, mas você se organizar, você fazer o seu roteiro, nem que seja uma estrutura bem simples em tópicos, manja, não precisa ser nada muito... eu tinha ainda os meus slides ali, era tudo bem organizado, mas acho que é mais ou menos esse ponto. Se organizar talvez seja um ponto bem bacana, e isso funcionou para mim, cara. Enfim, eu acho que esse foi a grande questão de como conseguir me organizar durante esse período aí, mas as coisas são bem malucas, né, cara? A gente tem que ir se virando, não adianta. Mas fala aí, Jatobá, qual que era a sua pergunta aí? Véi, se ligue. Eu sou um cara que tô o tempo todo pensando, né? O Rasta sabe disso, que eu comento com ele. É isso, Rasta? Porra, eu tô pensando... Liga pro professor, vai que vai, velho. Mas sério, velho, de novo. Esses dias eu estava no banheiro, fazendo a minha velha necessidade, né? Aquela golazinha. E aí tava eu pensando, né, cara? Repara o que aconteceu. A gente tá numa virada de pandemia absurda aí. E aí... de repente eu e a suma maioria, quer dizer, a suma maioria não, acredito que todos os professores que dão aula, que de fato foram meio que obrigados a mudar para o virtual, se viram numa mudança completa de didática e adaptação. Então, até ontem, estava eu no quadro, na minha didática de sempre, riscando tudo, falando com um, botando, me movimentando, botando galera para levantar. E aí, de repente, estou eu hoje numa sala virtual com os mesmos alunos, né? Mas um contexto completamente diferente. E aí eu fico imaginando, eu que, assim,
ainda tem uma certa facilidade com essas formas digitais e tecnologia em si. Sofri muito com essa... Tô sofrendo pra caramba ainda, né? Imagino aquele professorzão do GIS, né? Aquele professor nosso querido barrigudo que tá lá sofrendo muito tempo naquele... para dar o diabo de uma aula completamente virtual, sem os recursos que ele tá acostumado há anos. Desse ponto de vista, velho, como é que vocês estão lidando com isso aí? Boa. Rapaz. Bom, deixa eu falar aqui, cara, rapidão. Eu passo pra bola pra ti, ô Rasta. Cara, o Jatobá, você sabe que esse ponto aí, cara, que você tocou, me lembra uma coisa muito interessante, cara, que eu venho defendendo há alguns tempos. Uma hora a gente pode até bater esse papo depois, né, cara? Mas eu acho que a educação chegou num limiar, assim, que se isso não acontecesse agora, por exemplo, ia acontecer nos próximos anos, né? De fato, caras, eu acho que a educação ela vai passar por uma transformação, assim como a maioria das áreas, né, cara? Vamos pensar. Puta, vocês são mais velhos, né? Vocês eram da época da locadora, de ter que rebobinar a fita, pá. Vocês chegaram a pegar isso daí, né? Claro. Pô, Brasileirinha. que loucura, cara. Você tem que ir sexta-feira alugar os filmes, você pegava 2, só devolvia na segunda-feira, aí você tinha que rebobinar o filme para poder entregar. A molecada nem sabe o que é isso, né? Fita cassete, enfim. Cara, hoje em dia você quer escutar uma música, você fala com Alexa, toca tal música, ela toca pra você, sabe? Tá no carro, quer escutar uma... Não trabalho de mexer o dedo, né, velho? O dedo, cara, sabe? Assim. Então, quer dizer, o jeito que a gente ouve música mudou, né? O jeito que a gente vê filme, né? Alguém aluga filme aqui? Ninguém, né, cara? Antigamente a gente baixava torrent, né? Mas já passou dessa fase também. A gente assina Netflix aí e tamo junto. Enfim, o jeito que a gente se transporta, né? Quem que hoje em dia usa táxi, por exemplo? Quase ninguém mais, né? Puta, então a gente pode citar aqui o jeito que a gente come, cara. Você liga pra pizzaria hoje em dia? Não, né? Você usa um aplicativo. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que, assim, a maioria das áreas que orbitam em o nosso dia a dia, elas já passaram por uma transformação enorme, né? E essa transformação, ela não veio da necessidade. Olha que interessante. Ela veio da oportunidade. Quando alguém mostrou uma forma mais interessante da gente ver filme, a gente adotou. Não foi assim? Quando alguém mostrou uma forma mais interessante da gente pedir comida, a gente adotou. Não foi? Foi assim que as coisas funcionaram. Então, o que eu acho que falta? Falta, de fato, alguém mostrar uma forma mais interessante da gente aprender as coisas, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Nós aqui, que somos esses professores cabeças abertas e que temos essa visão de futuro e tudo mais, cara, como que a gente faz isso? Porque, assim, ferramentas não faltam, né? Meios e canais de comunicação não faltam, né? Mas como que a gente organiza todas essas ideias para poder fazer isso realmente se tornar o futuro da educação? Cara, eu realmente acredito que todas essas questões que o Jatobá trouxe, do giz na mão, né? Do professor que já está acostumado a dar aquela aula faz 25 anos, né? É lógico que isso depende muito de cada área. Eu falo bastante da nossa área, que é o que a gente está envolvido aqui, e a gente sabe que a álgebra linear, de repente um cara que dá 25 anos a mesma matéria, ele seja melhor do que o que começou a dar essa mesma matéria. Mas eu quero dizer assim, na nossa área onde é tudo muito dinâmico, né? De fato, eu acho que esse futuro da educação vai ser algo que vai conquistar a galera, né? Puta, se é a Udemy, se é o YouTube, eu ainda não sei qual que vai ser esse futuro. Mas eu acho que talvez a males que vem para bem, talvez essa pandemia acabe despertando nas pessoas e nos professores essa essência. Putz, eu consigo fazer a mesma coisa, eu consigo indicar materiais complementares, eu consigo fazer com que o aluno queira aprender. Então, eu acho que esse é o grande lance. A educação vai ter que mudar e quem sabe o que a gente está vivendo agora não seja o start disso tudo, todo mundo pensando e percebendo que dá para fazer de um jeito diferente, melhor, mais fácil, sem ter que, por exemplo, um cara que, né, o Jatobá, cara, ele teve que morar em São Paulo 2 anos para fazer um mestrado, manja. É lógico que eu tô tirando da equação toda a questão interpessoal. É muito massa estar na sala, é muito massa ter aquela troca com o professor, a troca de experiência, que a gente só consegue no olhar. Isso eu concordo e entendo que é importante. Mas existem outras formas, talvez essas sejam as mais legais. Ninguém tem saudade de ir na locadora para falar com a pessoa que rebobinava a fita, mas é mais ou menos por aí. Mas diga aí, qual é a sua opinião, cara? Rapaz, assim, eu sempre esperava que viesse essa tal revolução da tecnologia em prol da educação.
Inclusive, a gente vê sempre, né, início de artigo, né, desde os adventos da internet, a galera sempre nessa expectativa da evolução para a educação, principalmente. E, de verdade, agora todo mundo foi forçado a entrar por ela. Não tem outra via, se ligou? Simplesmente não tem outra via. E teve que ser através dela. Porque, depois dessa pandemia, principalmente, acho que tudo se modificou. E eu fico prestando atenção também nessa dificuldade que Jatobá abordou a respeito da utilização da tecnologia em prol de você conseguir realizar uma aula. E esse questionamento vem assim, mesmo nós sendo profissionais da área de tecnologia, nós não utilizamos esses recursos, esses insumos, para ganharmos na didática. A gente utiliza, às vezes, como um atalho, um recurso. Assim. Eu acho que nós não sabemos utilizar essas ferramentas para a didática em si, para a conclusão, para o desfecho, que é um processo, né? Se o conteúdo está de um lado, o professor está precisando conectar aluno e conteúdo, aquela coisa. A gente tem que fortalecer esse elo, muito mais do que as ferramentas, porque ferramentas a gente tem várias mesmo, e poderosas, se ligou? Você está preparando um artigo, como a gente já escreveu várias vezes artigos em grupos, e você tem pessoas trabalhando ali, e mesmo em momentos sincronizados, como você utilizar uma ferramenta de gestão de etapas como o Git, qualquer coisa assim, para você utilizar isso em nossa vantagem, é muita ferramenta. Agora, o problema é que eu também não consigo saber qual é a boa resposta ou a boa pergunta para chegar na resposta, é como é que a gente aplica isso no processo de educação em si, a educação enquanto ciência, enquanto objeto. A gente utiliza muito de maneira segmentada, mas a educação enquanto objeto, acho que ela ainda não foi atingida. Esse é o problema, sabe por quê? Eu, enquanto estava no mestrado, assisti uma aula espetacular. O professor falou sobre história de educação e tudo mais, e ele mostrou uma imagem emblemática. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Foi uma pintura feita há mais de 100 anos, e nessa pintura, o cara, esse futurista, né, esse pintor futurista da época, ele pintou como seria a sala de aula do futuro. Você já viu essa imagem? Putz, eu vou pesquisar depois. Eu tentei pesquisar, não achei, na verdade. Eu vou fazer uma... É o que, Rasta? Já gostei da história aí que vai se desembolar. Onde vai chegar isso aí? Se ligue no que o cara fez, velho. O cara pintou uma sala onde os alunos ainda estavam... O ambiente da sala, ou seja, tinha as 4 paredes, né? O professor ainda estava na sua posição, né? Da frente, né? Como a gente já vê, isso nunca mudou. Então, professor na frente, aluno sentado. Mas o professor, ele pegava um livro, tinha um tubo, sabe aqueles processadores de cana, sei lá, não sei como é que vocês chamam, que você bota as paradas, você moe a parada e sai. Então, tinha um negócio, tipo um processador assim, ele jogava o livro e aí quem tava com um tubo na cabeça assim, ó, cada aluno ficava com um tubo na cabeça conectado nessa parada que ele ficava jogando o livro, né? Então, de alguma forma, ele vislumbrou isso de alguma forma. E por que eu tô falando isso? Por mais que sim, a gente foi colocado de goela abaixo para poder fazer aula agora sobre novas tecnologias, vocês de fato acreditam que essa mudança ela vem pela tecnologia ou ela vai vir pela forma? Boa. Cara, eu acho que a tecnologia, como o Rasta até colocou ali, existem ferramentas maravilhosas, cara. O que eu acho absurdo é o professor não saber usar Git, manja. Isso eu acho que devia ser um crime, assim. Se o professor não sabe usar Git, ele não passa no concurso, porque esse tipo de coisa é absurdo, sabe? Tipo, um professor que realmente não consegue transparecer para sua aula o que ele usa no mercado, ou o que o mercado está utilizando, eu acho que é bem ruim. Mas eu acho que a forma seja talvez o grande lance, sabe? O Jatobá. Pensa só, cara, você sabe que, você falando aí, me veio um insight aqui. Mano, pensa só numa empresa, né? Nessa nossa busca de trazer a empresa para a academia para a empresa. Como que a gente aprende numa empresa? Você entra como estagiário, não é? Aí você pergunta para um cara júnior como que faz para resolver tal problema. Aí ele vai lá e te explica do jeito dele, né? Depois de um tempo, depois de muito aprender com aquele cara júnior, você vira um júnior também. E aí você pergunta para os plenos como que eles fazem para resolver outros problemas mais complexos. E depois os plenos perguntam para os sêniors, né? E assim a coisa vai, para os tech leads, enfim. Né? Enfim. O grande lance aqui é que como que se deu o processo de aprendizagem, né? Como que aconteceu isso no final das contas? Eu acho que a palavra-chave aqui é experiência, sabe?
Então, o grande lance que eu acabo trazendo, e cara, e comprovei isso dentro de sala de aula, né? Você querer que uma pessoa aprenda só assistindo uma aula, ou só fazendo ela se interessar, por mais didática que a sua aula seja, por mais engraçado, por mais... Cara, não adianta. O primeiro passo para alguém aprender é essa pessoa se interessar por aquilo, ela realmente querer aprender, é o primeiro passo. Mas depois disso, é você colocar projetos de verdade, você testar essa pessoa em um ambiente de verdade, né? O que eu acho bem foda, por exemplo, na academia, você faça uma agenda. Para que porras eu vou fazer uma agenda em C, entendeu? Você não vê utilidade para aquilo. O que eu fazia nas minhas aulas, por exemplo, era trazer situações reais do dia a dia. Pô, galera, vamos implementar um site para uma ONG que está precisando aqui? E eu fazia implementar, e eu fazia a galera ir lá e implantar esse site na ONG. Porque essa é a experiência, é aí que está a ideia do conhecimento, né? Então, na minha visão, acho que aqui tem toda essa questão da tecnologia, tem toda essa questão do método, mas eu acho que nesse futuro da educação que eu enxergo, eu acho que o professor ele atuaria menos como um cara num altar, assim, né, num patamar acima, e muito mais como um mentor, muito mais como um sênior ajudando um júnior, um sênior ajudando um pleno dentro de uma empresa, manja, visto que como que a gente aprende? Suprindo e superando nossas próprias dificuldades. Então, puta, eu acho que a palavra-chave aqui é experiência, mudança da forma como a gente pensa na educação, e lógico, a gente faz a argamassa de tudo isso são as ferramentas, eu acho que não tem como mesmo, né? Pô, bacana, velho, bacana isso que você falou, porque me fez lembrar um momento na minha vida, um momento de grande riqueza, assim, de grande aprendizagem. Eu trabalhei como professor durante muito tempo, como professor na escola técnica, depois até fui dar aula na graduação também, mas onde eu me encaixei, foi minha porta de entrada, que eu me sentia muito mais em casa, era a escola técnica do Senai, na unidade do Cimatec, lá em Salvador, que é a unidade que contém o supercomputador e tal, que é o Iemoja, e agora teve um outro também. E aí, lá no Senai, eu trabalhava muito com uma metodologia que o Senai ajudava os alunos. Por que eu estou trazendo o Senai como referência agora, né? Porque, assim, tem setores que vão de acordo... É para ir de acordo com o que você disse. Senai, contrata nós aí, viu? Patrocina aí, viu, Senai? É da Federação das Indústrias. Bota aí a logo do lado, diz a conta. Piga aí, né, Rasta? Paga nós. Paga nós. Mas aí o que acontecia lá? A indústria ela tem pressa por isso e ela está experimentando a educação de outras formas. O que acontece é que o Senai, ele ajuda. O Senai é a escola, né, que forma mão de obra para ser consumida nessa indústria. Eles fizeram uma parceria com o Instituto Francês, ou Instituto Alemão, que inclusive eu trabalhei, foi onde eu conheci Jatobá, eu trabalhava nesse instituto, o Instituto Fraunhofer. O Instituto Fraunhofer na Alemanha, eles têm uma metodologia de ensino onde a conclusão, o trabalho de conclusão de curso do aluno não vai ser algo teórico, tem que ser algo prático, mas prático na real mesmo, se ligou? E todos os setores de domínio que o Senai tinha, seja a área de mecânica, a área de tecnologia, eu trabalhava na área de desenvolvimento de software e era professor dessa área. Então, assim, eles procurariam empresas e as empresas diriam qual era a necessidade que ele tinha e faria essa descrição da necessidade, os alunos pegariam aquele problema e a empresa fazia um contrato com o Senai daquele software ser entregue em determinado data por aquela galera ali. A empresa entrava com alguns custos mínimos do tipo material de papelaria, transporte, coisas que os meninos precisassem, mas eles ficavam muito mais tempo consumindo a estrutura do Senai para poder fazer os projetos e as suas estruturas de casa do que dentro da própria empresa. Era mais para ir para reunião. Então, para a empresa era o maior jogo. E aí a galera começou a tentar fazer isso de uma maneira... Eu não lembro se era requisito ou eles começaram um movimento de ajudar as pequenas empresas que não tinham suporte tecnológico para fazer as coisas ou que tivessem grandes desafios para ser feitos. Aí eu tive alunos que fizeram software de empresas de material de construção e que depois isso gera negócio também. Tem um deles, inclusive, que ele pegou esse software que ele fez como aluno. Ele foi um dos poucos que continuou na área de tecnologia, naquela turma dele que terminou pouco, e ele começou a levar para outras casas de material de construção, e ele hoje vive de um software específico para uma área que é controle de material de construção. E assim, ele não tem anos de experiência, ele tem uma formação técnica, que veio para ele de uma maneira gratuita através de um programa de governo e tal. Então é a forma como a educação chega para você. E ela transforma. Esse aí agora,
que era um indivíduo que não tinha conhecimento técnico. Eu me lembro da primeira aula com ele, que foi muito engraçado, assim, que a turma dele era uma turma noturna, né? E não tinha conhecimento técnico mesmo, muitos não tinham conhecimento técnico nenhum. E mais ou menos próximo de finalizar o curso, ele já trabalhando para a empresa de desenvolvimento de software, como estagiário, cara fantástico, se mostrando super inteligente, se descobrindo inteligente, não sabia que tinha um talento. Ele virou para mim e falou assim: velho, deixa eu te contar uma coisa. Eu via computador na casa de minha tia, porque o software que ele fez para concluir, o próprio Senai foi o cliente, e eles tinham que fazer um esquema de escaneamento de placa com o leitor de OCR para poder saber para qual vaga ele direcionaria. Se fosse um carro registrado no Senai de funcionário, ele ia para uma vaga de um lado, mas se fosse aluno ou visitante, iria ser destinada para outro. E essa cancela seria automática, feito com aquela placa da Intel. Esqueci o nome da placa da Intel agora, que a Intel tem para poder fazer essa questão de manipulação. Então, assim, é uma galera jovem, criança de 16, 17 anos. Você ligou? Nessa pegada, ele falando: a primeira vez que eu vi computador na minha vida foi na casa da minha tia, e eu abri uma pasta, para fechar a pasta eu tive que reiniciar o computador porque eu não sabia onde fechar. Você ligou? E hoje ele é esse cara aí, velho. Então, é isso, tem setores que já estão olhando assim, porra, a educação transforma e eu consigo tirar lucro disso. Agora a questão é a gente ver na sociedade, assim, né? Quem é que alimenta a sociedade para falar assim, quando é que a gente vai conseguir tirar os frutos sociais reais com a entrada da educação? Eu acho que o Diogão falou uma parada cheque aí, velho. Para mim, eu também não tenho dúvida que a mudança não é tecnológica, ela é a forma, ela vem pela forma. Só que é curioso, né? Porque assim, para mim essa primeira grande mudança, ela vai vir, quer dizer, né? Quem sou eu? Mas, enfim, se pudesse dar um chute, ela vem, quer dizer, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais por que isso não é novo, né? Ela vem pela essa inversão. Então perceba, nessa imagem do cara, a gente ainda tinha há 100 anos, quer dizer, do que a gente conhece por educação, né? O perfil do professor é sempre aquele mestre sábio, conhecedor das coisas. Só que a gente, repare, a gente está vivendo uma transformação, por conta, obviamente, da tecnologia exponencial, onde tá difícil você ser especialista. Hoje, cada dia mais, nós somos generalistas, falando da nossa área, puxando a sardinha aqui, né? Então, o que isso quer dizer? Se a gente tentar trazer esse mesmo princípio de que o professor é a mente brilhante da sala de aula e o conhecedor de todas as coisas ali, a gente vai estar sempre levando a gente vai estar sempre limitando a capacidade do aluno de se destacar de alguma forma, né? E não só isso. A mudança é inevitável. É o que Diogo falou aí, né? Essa mudança tem de vir pela inversão. O professor não pode ser mais essa figura onde ele edita as coisas e as pessoas seguem. Para as pessoas de fato acreditar naquilo, aquilo tem que significar para elas, né? A coisa da ressignificação. De alguma forma tem que tocar, né? E educação é uma coisa completamente particular e diferente de todas as outras. Quando a gente falou aqui, algumas coisas vêm e mostra pra gente como fazer de uma forma melhor, a gente adota. Então, Diogo falou espetacular aí sobre o videocassete, simplesmente veio o DVD, do DVD veio, enfim, a galera, hoje é tudo Netflix e mudou a forma. Só que a forma de assistir é a mesma. Todo mundo senta e olha e vê. A forma de assistir filme não muda. A educação é completamente diferente e personalizada, né? Então, a complexidade é muito, muito maior. Então, se não inverter isso, como é que um professor, coitado de nós, coitado do professor, vai conseguir liderar e conseguir fazer com que esse conteúdo que está sendo apresentado gere uma ressignificação para todo mundo? Acho que é impossível. Pesado, né? É muito pesado, é um trabalho muito árduo. É sobrecarregado. Isso aí. Valinho, eu acho o seguinte, eu acho que já tá bom pra caramba, hein? Esse nosso primeiro papo já foi do caraca. Alguém tem mais alguma consideração aí? Não, pra mim tá tudo tranquilo. Eu tô ficando preocupado que eu tô sentindo que as coisas estão acontecendo muito rápido, assim, a semana tá acabando muito rápido. E a cada dia que passa eu fico mais ansioso para concluir algumas coisas. Mas, de modo geral, eu tô bem feliz por a gente estar aqui, todo mundo reunido mais uma vez.
num novo ambiente, Diogo fazendo parte da família aí. Seja bem-vindo, cara. E vamos conseguir mais e multiplicar conhecimento e transmitir mais informação. E a gente vai avançar. É isso aí, cara. Pô, eu Jatobá, queria agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que, de novo, isso que a gente está fazendo aqui agora, para mim era um sonho poder tirar do papel e colocar e encontrar pessoas tão bacanas quanto vocês. E agora a gente vai ter que marcar um chopp, nem que seja no Canadá, que se foda, entendeu? Pra gente tirar essa amizade do virtual. Mas, de verdade, cara, para mim foi um prazer. Eu acho que essa pode ser a primeira aí de várias conversas que a gente pode ter. E sempre com o intuito aqui de a gente ser transparente, cara, inclusivo, né? Eu acho que o nosso papo aqui, ele tem que ir por esse caminho, sabe? Aproximar as pessoas, trazer as pessoas dessa forma um pouco mais informal, mas e quem sabe, se a gente levar um pouquinho, né? Se a gente despertar um pouquinho de vontade ali, ou da pessoa querer buscar, eu acho que o grande lance nosso aqui, durante todo esse nosso trajeto que a gente tende a trilhar aí, nunca vai ser, de fato, dar a informação. Que se foda, cara. Ninguém dá o peixe, né? E hoje em dia ninguém mais ensina a pescar. Hoje em dia fala assim, ó, cara, tem um rio ali, vai lá e pesca, manja. E aí você vai ser bom depois de você ver que você consegue pescar peixes grandes, que você consegue fazer isso com qualidade, sem ter que pisar no outro para conseguir fazer isso. E eu acho que é mais ou menos esse o recado. Eu, de novo, então, agradeço aí. Meu sonho sempre foi fazer isso, então não se esqueça de clicar no sininho, dar o like aí, compartilhe com os amigos, tá ligado? Ninguém compartilha, Diego, já de cara. E se você for um aluno meu, comenta aí que eu vou distribuir um brinde para quem foi meu aluno. Pronto. Aí sim, viu, velho? Massa. Ó, se for aluno meu... Só quem foi meu aluno e comentar, eu vou sortear um rolê aí. Massa, se for aluno meu e comentar, vou jogar você nesse prêmio aí do Diogo aí pra concorrer. Aí não, cara. Velho, massa, é o sonho de todos nós, viu, Diogo? Meu também sempre foi emoção. Eu tava falando com minha esposa esses dias. Cara, eu sempre tive esse sonho de fazer isso aqui. Eu sempre tive um sonho de alguma forma. Eu já tive rádio pirata, eu já fiz coisa pra caramba também. Então isso aqui também é a realização também. Vamos ver, vamos pra cima, né? Vamos ver o que vai dizer que agora a gente descobriu agora quem foi responsável pelaquela queda daquele helicóptero lá em Jacobina. Quer dizer que agora veio, quase 20 anos depois do acidente, veio à tona foi a origem, a rádio pirata que já tá batia. Bem, vamos deixar pra lá pra gente terminar bem essa conversa de hoje, né? Então é isso, galera. Obrigado por você estar aqui assistindo a gente até agora. E vamos até o próximo vídeo. E nos vemos, obviamente, na outra estação. Valeu, esse é o CabraCast. Até mais. Falou, até mais, galera. Falou. System shut down.